Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Destaques. Sempre conversando com pessoas inteligentes, pessoas que conheçam a nossa cidade e conheçam esses imensos problemas, mas também sabem dar direcionamento e também trazer soluções para tantas dificuldades que passa o nosso povo. E olha, hoje nós temos o prazer de receber uma pessoa que conhece muito bem Guarulhos. Nasceu aqui e tem toda uma história aqui na nossa cidade. Vamos conhecer, se você não conhece ainda, vamos cumprimentar o nosso convidado de hoje, Alexandre Kise. Olá, Alexandre, tudo bem? Tudo bem, Roberto. Olha, eu estava inclusive passando algumas informações via redes sociais, aí me perguntaram qual a importância de Alexandre Kise para a cidade de Guarulhos. Para você que não conhece, provavelmente você não é da cidade. Mas Alexandre Kise não caiu de paraquedas aqui, não. O pai dele é muito conhecido na cidade, chamado Can Kise, umas figuras emblemáticas que já faz parte da história. Então vamos começar pelo Kise. Quem é Alexandre Kise? Que história que tem o Alexandre Kise em Guarulhos? Bom, Roberto, profissionalmente eu sou advogado, né? Como você falou, sou nascido em Guarulhos. Sou da região ali do Jardim Presidente Dutra, nasci, vivi, militei praticamente a minha vida toda lá. Fui vereador por 2 mandatos, né, de 97 a 2000, depois de 2001 a 2004. A partir desse período eu fui secretário de Meio Ambiente, né, no segundo mandato do Eloy e no primeiro mandato do Almeida. Até porque essa experiência de legislativo e executivo, acho que credencia a gente a poder falar dos problemas da cidade. E é por isso que a gente está aí. Bom, então vamos falar um pouquinho do pai dele, né? Só para você se situar, para saber quem que é a família Kise. Quem é Can Kise? Can Kise é o meu pai, né? Ele é da região da Alta Paulista, ali da região de Pacaembu. Ele foi comerciante, né, aqui na região, e ele começou a militar politicamente na época que o Paulo Maluf queria trazer o aeroporto para cá. Então ele foi aquele opositor ferrenho, né, naquela época da ditadura. Quem militava aqui praticamente era o pessoal da aeronáutica, né? E ele começou o seu trabalho político nessa época. Aí depois dessa questão do aeroporto, que infelizmente contra a ditadura era muito difícil naquela época, ele era uma voz praticamente solitária, né? Lá na região de Cumbica, ele sempre falava que a cidade ia perder muito com o aeroporto, né? Que ia desvalorizar as propriedades e que os melhores empregos iam ser para as pessoas de fora da cidade, ia sobrar os piores empregos aqui, os mais baixos, e é justamente isso que está acontecendo. Aí depois ele começou com um movimento de separação de Cumbica de Guarulhos, não sei se você lembra disso. Lembro disso. Por quê? Porque os impostos pagos lá na região não eram utilizados lá, vinha tudo para o centro. Então essa é um pequeno início aí da vida política do meu pai lá na região. Olha, você viu como as pessoas parece que já sabiam mais ou menos o que acontecia, o que iria acontecer. Realmente o aeroporto veio para a cidade, trouxe benefícios, mas também trouxe muitos problemas que às vezes a gente nos enganamos, tentamos nos enganar mesmo. E os melhores empregos, infelizmente, estão para o pessoal fora da cidade de Guarulhos. O Kise, me diz o seguinte, dos seus mandatos como vereador, o que você classifica assim como importante nessa sua vida parlamentar? O que deixou de importante para a cidade esses 2 mandatos seus? Olha, Roberto, eu acho que, eu digo, para a cidade, nós tivemos um trabalho de fiscalização muito grande, principalmente naquele mandato terrível que nós tivemos aqui na época do Naftales, né? Você bem lembra que naquele período nós fizemos parte da oposição, né? Eram 11 vereadores contra 10, nós fizemos parte dos 10, que infelizmente o NEF não foi cassado pela Câmara, você lembra bem? Sim. Ele acabou sendo afastado pela Justiça. Eu acho que esse mandato foi, apesar de difícil, de tenebroso, foi um mandato que nos ensinou muito, né? E quem saiu incólume, quem saiu ali limpo daquele período, né? E isso é uma coisa que aconteceu com a gente, né? Nós temos o nome limpo, não tem nenhum problema na justiça, graças a Deus. Isso é uma questão de família, inclusive, né? Desde
da época de criança, o pai sempre fala para você manter o caráter, manter a honestidade. Então, acho que a gente conseguiu passar por esse período todo com o nome limpo. Eu acho que, além do trabalho de manter uma posição de oposição nesses períodos conturbados, acho que o nome limpo é uma coisa que vale muito na vida da gente hoje. E a cidade melhorou muito? Você acha que ela vem melhorando, ela vem evoluindo? Ou os problemas cresceram muito mais do que a própria cidade? Guarulhos, ela cresce muito mais do que pode ser administrada, né? Infelizmente, por a gente estar muito próximo à capital, Guarulhos passou a ser um bairro de São Paulo. Então, a população cresceu muito rápido. Pra você ter uma ideia, na década de 70 nós tínhamos aqui 100, 200 mil habitantes. Isso 40 anos atrás. Hoje nós temos quase, podemos chutar aí, 1,5 milhão de habitantes. E daqui em 2040 nós seremos 2.300.000 habitantes aqui em Guarulhos. É estatística, né? Então, imagina o problema que vai ser daqui 30 anos. Então, dificilmente uma administração vai conseguir acompanhar esse crescimento junto com os problemas sociais que nós temos. Qual o grande problema que a cidade tem hoje, na sua opinião? Quer dizer, nós temos imensos problemas, são diversos, mas qual o principal que você acha que a administração, tanto vereadores, deputados e a prefeitura tem que centrar fogo? Qual é o grande problema nesse instante aqui da cidade de Guarulhos? Roberto, eu entendo que nós temos passivo em todas as áreas. Saúde, educação, infraestrutura, saneamento básico, nós temos esse déficit. A gente encontra assim, uma cidade melhor aqui na região central, mas você vai para a periferia, nós temos bairros afastados, que é muito difícil você levar saúde para lá, é muito difícil você levar saneamento, é muito difícil você levar escola, o custo é muito alto. Então, uma cidade que cresceu de forma desordenada, e isso nós pagamos hoje, né? O custo para você levar água para bairros distantes é muito alto, né? E esse passivo que nós absorvemos e nós pagamos até hoje, ele não é suportado mesmo com a grande arrecadação que nós temos. A cidade, todo mundo sabe que é a segunda cidade que mais arrecada aqui no estado, tirando a capital. Mas ainda o passivo é muito grande, e para a gente conseguir alcançar, precisamos ter diversas boas administrações. E cada administração ruim que a gente tem na cidade, a gente atrasa 10 anos. E nós já estamos aí uns 30, 40 anos atrasados, no mínimo. Na sua opinião, o que a Guarulhos tem de bom? Assim, foi uma coisa realmente boa que foi construída ao longo do tempo. Assim, isso aqui é muito bacana para a cidade. Qual o grande mérito que Guarulhos tem? Guarulhos tem uma aptidão natural de ser bem desenvolvida na questão do transporte, né? Mas eu digo transporte, o grande transporte rodoviário, né? Principalmente por conta da Fernão Dias, por conta da Dutra, trabalhadores. É um bom ponto de estratégico. É estratégico, e Guarulhos ganha muito com isso, né? Então, é mais uma questão natural do que uma questão administrativa. Mas uma coisa que eu acho que foi muito importante para a cidade, e eu me orgulho de ter participado, foi na questão do tratamento de esgoto. Para quem saiu praticamente do zero, é óbvio que isso foi um trabalho que iniciou lá no primeiro mandato do Eloy Pietá, né? E depois que Guarulhos conseguiu fazer aí limpar o seu nome no CADIM, no CADIP, que conseguiu os recursos necessários. Então, eu acho que, em matéria de obra, a questão do tratamento de esgoto é uma coisa que eu me orgulho muito de ter participado dessa administração que iniciou todo esse trabalho. Tem uma pergunta aqui do Márcio Fernandes Quina. Ele parece que você saiu de uma família pobre, você não nasceu em família rica, né? Ou a família era rica? Família simples, né? Ele está perguntando como é que você conseguiu sair de uma caixa registradora do Mercadinho e estar hoje numa boa situação financeira, com os poucos meses de vereador. Na verdade, foram 2 mandatos, né? É uma história um pouco longa, não? A sua, Kizzy. Como é que você... você acha que também Guarulhos é uma situação boa para também quem quer crescer, conseguir crescer? Roberto, eu já fiz muita coisa na minha vida, até padeiro eu fui, né? Mas assim, a questão de você trabalhar e ter posses, hoje eu tenho uma casa paga, né? Tenho um veículo pago, tenho um escritório de advocacia e vivo disso. Não tenho sítio, não tenho casa na praia, não tenho dinheiro guardado. Então assim, É quase uma música, né? Não tenho casa, não tenho...
Tenho grana. Eu acredito assim que o grande patrimônio que eu tenho é o meu nome, né? O estudo que graças a Deus eu pude ter, apesar de ter me formado há não muito tempo, né? Porque eu casei muito cedo também, tive que crescer bastante para poder sustentar aí os 3 filhos, mas graças a Deus hoje a gente consegue pagar as contas. Mas rico eu não sou, não. O Kizzy, eu me lembro que ele começava a estudar e tinha que parar, depois voltava, depois começava. Eu também tenho uma história muito parecida com o Kizzy. Também eu não sou rico, não, eu estou longe de ser rico. Mas eu só consegui estudar depois de casado, minhas filhas estavam estudando, então realmente é uma situação muito difícil. E também eu me orgulho de ter nascido numa família muito simples. Não sou rico hoje, mas tenho minha casa, meu carro, tá, tamanho, mais ou menos por aí. Eu acho que Guarulhos deu algumas oportunidades, não, Kizzy? A economia mudou bastante, né, Alberto? Antigamente, para você crescer e ganhar dinheiro era difícil. Eu lembro do tempo que eu era jovem, para você ter um dinheirinho para sair era muito difícil. Hoje em dia, não. Hoje em dia as coisas são mais fáceis. Existe muito mais oferta de emprego, você tem muito mais facilidade de poder ter uma profissão. Antigamente, para você fazer uma faculdade era muito difícil, né? Então, assim, eu graças a Deus, eu não perdi o bonde da história. Eu aproveitei muito esse período todo e hoje vivo profissionalmente da advocacia também por conta do período que eu fui secretário de meio ambiente, tempo que eu fui vereador. Isso me trouxe um know-how muito grande e um leque de pessoas conhecidas que isso me ajuda bastante. Sobre o meio ambiente, nós vamos falar no segundo bloco. Eu queria falar um pouquinho agora sobre ele como advogado. Advogado ainda dá para sustentar você financeiramente? O direito é interessante? Roberto, é uma luta. Eu não sou advogado há muito tempo, até porque o período que eu fui secretário eu era impedido de advogar, né? Mas é uma luta muito grande e o estudo constante. Hoje em dia o advogado não pode parar de estudar. Mas eu entendo que hoje, com o acesso à justiça, as pessoas tendo um pouco uma cultura melhor, uma cultura maior, as pessoas buscam mais os seus direitos. E isso facilita muito o trabalho do advogado. Estamos conversando com Alexandre Kizzy, foi vereador, secretário de Meio Ambiente. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, vamos falar um pouquinho com ele sobre as questões ambientais da cidade de Guarulhos, o Rodoanel, a questão da falta de água aqui no sistema Cantareira e também a questão do tratamento de esgoto aqui em Guarulhos. Se isso vai acabar futuramente ajudando o abastecimento aqui na cidade de Guarulhos. Vamos para um rápido intervalo e na volta voltamos com Alexandre Kizzy.